Bom dia, hoje segunda-feira, 21 de dezembro. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. Como a gente vinha falando, o ano não acabou, né? Toda hora uma surpresinha por aqui. Com a saída de Levi, o mais provável era que Nelson Barbosa assumisse. E aí, bolsa extremamente para baixo, com ativos fechando na casa de -8 até, e dólar para cima. O dólar abriu agora também para cima, com alta de meio a 3,98, batendo ali na casa dos R$4 com essa expectativa. Hoje, a partir de meio-dia, se eu não me engano, depois o Gustavo vai falar mais sobre isso, Nelson Barbosa dará uma entrevista, né, considerada uma teleconferência, para tentar acalmar aí os investidores, né? Já vimos até uma reportagem, né? Ele foi entrevistado pelo Broadcast, a Agência Estado, e lá ele falando que vai seguir muita coisa que o Levi falou. Então o que muda, né? Quer dizer, será que com essa parte só política, que ele tem mais acesso, discussão, será que melhora? Mas o cenário ainda é bastante complicado e muita gente, hoje saiu o relatório Focus do Banco Central também falando, né, que a alta de juros é meio que dada em janeiro pelo mercado. Fora isso, bolsas lá fora operam em alta. Mas para falar sobre a agenda, sobre essa parte política, né, também os dados aí da pesquisa Datafolha, informando o Aécio na liderança, índice de rejeição do Lula atingindo 48% e também a maioria dos deputados ali votando, né, a favor, né, podendo votar a favor do impeachment. Eu passo agora para você, Gustavo Cruz, bom dia. Bom dia, Celso, bom dia a todos. Pois é, para quem achou que a semana do Natal tem uma agenda um pouco mais vazia, ser calma, muitos acontecimentos repercutindo aqui no Brasil. Mas começando pela parte do exterior, a gente teve dois destaques. Um foi dados de inflação ao produtor da Alemanha, que teve uma queda de 0,2%, ainda em linha com o que o mercado esperava na comparação mensal, e queda de 2,5% na comparação anual, é a maior desde 2010. Tem um dado de inflação preocupante na Alemanha, lembrando sempre que no exterior, ao contrário do Brasil, uma das grandes preocupações deles é a deflação. Então esses dados de queda nos indicadores de preço são bem negativos para a região. O outro ponto é o resultado das eleições na Espanha. O Partido Popular ele segue como mais votado, então vamos continuar no poder, mas diferentemente das outras eleições, dessa vez eles vão precisar fazer alianças com aqueles partidos mais à esquerda, né? O partido Podemos e a Ciudadanos, que eles tiveram uma votação expressiva, então dessa vez preocupou um pouco os investidores da região, justamente porque esses partidos eles defendem menos austeridade e já que eles vão precisar, já que o Partido Popular vai precisar fazer aliança com eles, os investidores estão um pouco cautelosos para o que pode vir com isso, se eles vão ter que ceder às exigências desses partidos e sair um pouco da trajetória que estava dando bastante resultado, mas que está com uma taxa de desemprego muito alta, que está trazendo bastante satisfação popular. Então, Espanha com incertezas. Indo para a parte doméstica, a gente teve hoje o relatório Focus, um dos últimos de dezembro. Um único destaque que eu vou dar: a inflação segue em alta, câmbio segue estável, PIB em queda. Mas um destaque importante, a Selic continua subindo, ela subiu para 2016, subiu para 2017, então mesmo com o Banco Central sinalizando que vai subir juros, a inflação segue subindo tanto para 2016, tanto para 2017, então mesmo com o Banco Central sinalizando que vai subir juros, não está sendo suficiente para conter as expectativas dos investidores, dos analistas que estão vendo como a situação do Brasil não está conseguindo se consertar, então continuam projetando uma inflação cada vez mais alta. Provavelmente no ano que vem a gente vai ter uma inflação um pouco menor, acima do teto da meta, principalmente porque a gente não vai ter esse repasse tão alto de preços administrados que a gente teve nesse ano, mas o que a gente está vendo, a gente teve IPCA 15 na última semana, os preços livres seguem em alta, então a gente não deve ter nenhuma moleza vindo da inflação nos próximos anos, mesmo com essa sinalização. A gente teve então, como o Sasso falou, duas pesquisas da Datafolha, uma foi a de corrida presidencial para 2018, a Aécio Neves liderou nos dois cenários testados, um que foi com Eduardo Paes e o outro foi com Michel Temer. O Aécio ele tem no primeiro cenário 26% com o Eduardo Paes, com o Michel Temer 27%, ele vem seguido do Lula nas duas pesquisas, o Lula com 20% nas duas, depois a Marina com 19% também nas duas pesquisas. Então, a Aécio segue como favorito, por enquanto, nessas prévias das eleições. A outra parte da pesquisa que eles fizeram, bem interessante, foi a parte dos deputados federais. Eles consultaram a maioria dos deputados para tentar definir quantos que são favoráveis ao impeachment e quantos são contra.
42% sinalizaram que são pró, 31% contra, mas grande parte não quis se posicionar, então deixaram equivalente a 138 parlamentares, 27%, sem definição. Nos que são a favor, 42%, dá mais ou menos 215, são necessários 342 votos, então mais ou menos 127, são 142 indefinidos. Precisaria de muito convencimento para que quase todos passassem para o lado de pró-impeachment, para que eles votassem a favor e os 342 fossem atingidos. Nos que foram contra, 31% dos parlamentares votariam contra o impeachment, 159 votos. Para conseguir barrar o pedido de impeachment dos 159, precisavam subir mais 12 votos apenas. Então, bem pouco a diferença para os 171 votos necessários pelo governo. Com todo o que aconteceu do STF na semana passada, um pouco preocupante essa pesquisa. Para quem acha que vai ter impeachment para o governo, bem aliviador. Outro ponto do governo, eles vão tentar mais uma vez hoje encurtar o recesso. Eles acham que se encurtar o recesso, o tema impeachment sai o quanto antes do foco para o ano que vem e alivia as discussões, diminuiria um pouco as incertezas para o governo. Então hoje, o Ricardo Berzoini, o ministro da Secretaria do Governo, ele vai se reunir com os principais líderes do Congresso às 15 horas para tentar encurtar um pouco o recesso. O último dado que a gente teve hoje pela manhã, a FGV divulgou a prévia da confiança da indústria de dezembro e ela avançou. Ela atingiu 75,7, um avanço de 0,9 pontos, em relação a novembro, que teve 74,8. A diferença foi no avanço no índice de expectativa, que ele aumentou 1,9, indo para 77 pontos. Na comparação anual ainda continua bem ruim, o indicador continua com queda de 11 pontos. Mas de qualquer forma, prévia da confiança da indústria indicando alta. Durante a semana, ficar esperto com 2 pontos. Na parte externa, a gente vai ter PIB do terceiro trimestre dos Estados Unidos, divulgados, só para confirmar, na quarta-feira, e também do Reino Unido. Na parte doméstica, a gente vai ter relatório trimestral de inflação e resultado primário do governo central. Bem importante ficar atento ao relatório trimestral de inflação, porque ele indica muito o que o Banco Central está planejando para a taxa Selic para o próximo ano, para os próximos meses. E o resultado primário, obviamente, vai já gerar muito questionamento em cima do Nelson Barbosa, o novo ministro, que aparentemente sinaliza que vai seguir muito as reformas do muito o que o Joaquim Levy vinha fazendo, mas a gente já tem hoje pressão dos governadores em cima dele para que ele ceda, porque os estados são muito endividados. Então, esse é o ponto que a gente tem que monitorar. Se o Nelson Barbosa vai continuar fazendo as medidas que o Levy estava fazendo, provavelmente sim, provavelmente num tom talvez um pouco mais calmo, um tom um pouco menos agressivo, mas o quanto que ele vai segurar essas pressões políticas, visto que ele é um membro do partido mesmo, diferentemente do Joaquim Levy. Agora sim, me estendi bastante, passar para o Celson. A gente se vê amanhã aqui nesse mesmo horário. Obrigado, Gustavo. Como eu falei, né, o ano ainda não acabou, né, ainda tem mais coisas. Vamos ficar atentos aí ao discurso aí, a teleconferência do Nelson Barbosa. Por aqui, na sexta-feira, os locais foram net vendedores em 49 milhões de reais. Destaques na compra só para Ambev e Klabin. Destaques na venda para Vale 5 e Itaúsa. Petro 3, BVMF e CETIP. Nas duas pontas, Bradesco, Suzano, Itaú, Petro 4 e BB Seguridade. Já os estrangeiros terminaram o dia net vendedores em 24 milhões de reais. Destaques na compra para Brasil Foods, Ambev e Embraer. Destaques na venda para Vale 3, Vale 5, Petro 4, BB Seguridade e Klabin 11. Nas duas pontas, Itaú, Petro 3, Bradesco, Fibra e Braskem. Vale, a Samarco segue pressionando com diversas multas, né, tendo que utilizar também o dinheiro para despoluir o rio. Alguns juízes já cobrando isso dela e da Samarco, bloqueando aí 2 bilhões de reais. A gente segue pessimista com Vale, mas não por conta do caso da Samarco, e sim por conta da desaceleração na China e preços do minério para baixo. Petrobras, falando aí de mais corte de gastos, falando que agora, depois de terceirizados, tentará um plano de demissão voluntária com os próprios funcionários. Mesmo um corte de gasto, a empresa ainda segue ali extremamente alavancada, 5,3 vezes dívida líquida sobre EBITDA, sobre geração de caixa, extremamente alavancada. A gente segue com short para a companhia, por conta da alta do dólar e também dos preços do petróleo para baixo. Isso prejudica bastante os resultados da companhia extremamente alavancada.
Ânima, né, do setor educacional, anunciou uma aquisição da Sociesc por 150 milhões de reais, mais assumindo aí 30 milhões de reais de dívida líquida da companhia. Ela agrega ali um número de alunos interessante, é uma empresa grande para a companhia, e agora a companhia passa a ter quase 100 mil alunos, né, nesse final do segundo semestre, e também passará a ter 33 polos aí de ensino à distância. Interessante a aquisição, a gente prefere no setor exposição a Croton. Telecom, divisão de infraestrutura, foi aprovado para dividir a infraestrutura. TIM, Oi, Vivo e Claro. Isso tende a reduzir os custos, sim, da companhia, faz todo sentido. No setor a gente prefere Vivo. Excelente gestão, boa pagadora de dividendos e forte geração de caixa. A Oi, né, como esperado, conseguiu financiamento chinês, 1 bilhão e 200 milhões de dólares. A gente prefere ficar de fora ali do ativo. Uzi Minas, cenário segue altamente desafiador. Ela informou que está negociando com a siderúrgica, né, ThyssenKrupp, CSA, que é a companhia siderúrgica do Atlântico, uma possível contrato de aquisição de placas de aço. Lembrando, a Uzi Minas fechou uma planta em Cubatão e também outra em Minas Gerais. Muito por conta desse cenário desafiador, mas vai precisar comprar placas, né, que é um produto semi-acabado para ela poder também acabar, realizar melhor, um valor agregado a esse produto para poder vender, atender os seus clientes. Mas mesmo assim, cenário altamente desafiador, a gente segue recomendando, reiterando o call de short em Uzi Minas. CCR, falando da cobrança de eixos suspensos na rodovia Via Lagos, que fica no Rio de Janeiro, que liga o Rio à região dos Lagos, no Rio de Janeiro, e eles falando que eles não cobravam o eixo suspenso dos caminhões. Isso não tem muito impacto na ação, mas eles conseguiram isso junto à parte do judiciário. Acho que vale destacar investigações também na Eletrobras, né? A indicação da ex-ministra do STF, Ellen Grace, para fazer parte do Conselho de Administração da companhia. Ela falou que tem que investigar muita coisa ali na companhia. A gente segue não recomendando exposição ao setor da Eletrobras, o setor também elétrico e Eletrobras. Comentário na nossa mesa de aluguel BTC. Destaque para Natura, Itaú, CCR, Petro 3, CSN, BRPR, Ering e Bradesco 3. Lembrando, eu vou ficando por aqui, né? Mas volto hoje, não tem o XP Connect, a gente já havia informado, só terça-feira essa semana, amanhã às 11h30, e eu volto amanhã, né, na reunião matinal, a partir dali de 9h45, 9h50, para trazer mais informações para vocês. E o destaque do dia, vamos ficar atentos à teleconferência com Nelson Barbosa, vamos ver o que pode vir por aí, tentar acalmar um pouco o mercado, dólar já subindo, né? Tava 3,98 quando eu saí da mesa, alta de 0,5%, hoje batendo quase os R$4. Eu vou ficando por aqui. Uma excelente semana a todos, uma excelente segunda-feira a todos, mas cautela ainda segue o nome do jogo. Um grande abraço e até lá.